Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar vossos assentos. Quero louvar o Senhor Deus por essa oportunidade do pastor Souza, pela confiança de nos conceder o altar do Senhor para assim expressar a alegria do nosso coração e falar do grande amor de Deus. Esse ano que nós acabamos de passar foi um ano de vitória para mim. Eu sou uma prova viva de que Deus ele é fiel nesse louvor que nós cantamos. Quero dar esse testemunho porque eu passei por 3 cirurgias e para a medicina, desde a primeira cirurgia eu não andaria. Eu assinei um termo de responsabilidade, a minha esposa preocupada na época, e eu assinei um termo de responsabilidade que eu estava ciente de que eu poderia não sair andando da cirurgia. Depois, logo após eu ter passado pelo processo, o médico chegou no quarto e ele começou a fazer sinal na sola do meu pé para ver se eu sentia. Eu não tenho cócegas, então eu permaneci como eu estava. Ele mexendo no meu pé e disse: "Tu não está sentindo?" Eu disse: "Estou." E levantei a perna. Ele disse: "Não levante a perna, você não pode fazer isso." Eu disse: "Estou bem, doutor." E foi: "Posso até andar." E queria me levantar. Ele disse: "Rapaz, pelo amor de Deus, senta aí, deita aí, fica tranquilo." Passei pela segunda cirurgia, passei pela terceira cirurgia e passei um processo difícil, um período muito difícil. E nesse ano que passou foi o ano do meu milagre, porque eu estive aqui na congregação onde estava ministrando um pastor aqui, que alguns irmãos correram aqui, e o pastor Alex Saudoso disse: "Vai lá, pastor, para você receber o seu milagre." Ele disse: "Pastor, eu tomo posse hoje, eu sei que Deus irá fazer algo na minha vida nesse ano ainda." E graças a Deus, por misericórdia, alguns irmãos acompanharam a minha situação de eu não poder sentar no banco, nesse banco da igreja, uma dificuldade muito grande para chegar aqui, para cultuar, para louvar a Deus. Ia para a congregação, dirigia culto, eu acabava a cirurgia, já queria estar na igreja, mas só Deus sabe que eu estava sentado para pastorear. Mas com fé, que Deus com certeza iria agir na minha vida, e Deus entrou com milagre nesse ano. Graças a Deus, por misericórdia, nós estamos de pé. Como o médico disse para mim um dia, falou assim: "Olha, você vai ter que acostumar a viver o resto da tua vida com dor." Eu disse: "Não aceito isso, sou um servo do Deus vivo." Não dormi, irmão. Minha esposa é testemunha de que eu passava noites e noites. Eu despertava, ia para a oração, voltava, deitava, chorava de novo para a oração, pedindo misericórdia de Deus. A noite inteira acordar, dia e noite. Mas graças a Deus hoje eu deito e durmo, porque o Senhor me curou para a glória do nome dele. E eu quero ler um texto um pouco extenso, mas eu gostaria de ler com os irmãos em Lucas. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo de número 13. É uma passagem que fala muito ao meu coração, que às vezes nós congregamos, viemos à igreja como religiosos, mas não temos um conhecimento do Deus que nós servimos, não temos comunhão com Cristo. E desde o princípio, os primeiros louvores que aqui foram entoados, se os irmãos meditaram naquilo que Deus vem falando sobre a preparação da igreja. Eu fico às vezes meditando na palavra e nos acontecimentos dos dias, isso me alegra. Às vezes eu vejo as pessoas assustadas dos dizeres, dos falares, da política, no mundo atual, e as pessoas estão assustadas, e eu estou alegre, porque tudo isso é um sinal. Jesus nos orientou dizendo assim: "Vocês olham para o tempo e sabem quando vai chover, e não está preparado para saber a vinda do Senhor." Então tudo isso é um sinal. Nós temos que estar preparados para esse grande dia, como o pastor Souza já nos orientou nessa noite. Ele está voltando, ele está vindo aí para buscar a sua igreja. Então não temos que viver como religiosos, mas sim como verdadeiros adoradores, nos preparando para a eternidade com Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: "Eis que no mesmo dia iam 2 dele para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús." 60 estádios, mais ou menos equivalente a 12 quilômetros. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados, para que eu não o conhecesse. Ele lhes disse: "Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós?
E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Eles disseram: as que disse a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e todo o povo. E com os principais dos sacerdotes, nossos principais, entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que fosse remir Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam com as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não as viram. E ele lhes disse: honestos e tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes os que dele achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu-lhes. Abriram seus olhos e conheceram, e então desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós os nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 12 e estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles contaram-lhe o que lhe aconteceu no caminho e como isso foi conhecido no partir do pão. Amém? Amém, igreja? Quem está vivo, diga amém. Jesus, ele é lindo. Eu estive na tarde desse dia meditando esse texto e observando que 3 anos foi o ministério de Jesus. Esses 2 discípulos participaram do ministério de Cristo. Eles viram milagres, acontecimentos e firmaram naquilo que Jesus estava lhes falando, que ele é o Salvador e que ele veio para salvar o mundo. E agora esses 2 discípulos acompanharam que Jesus foi crucificado. E a Bíblia diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana tiveram no sepulcro para ungir Jesus, e quando chegou lá a pedra já havia sido removida e Jesus não estava lá. E elas então voltam onde estavam os discípulos reunidos e anunciam: olha, Jesus não está lá mais. E um anjo apareceu dizendo que ele está vivo, que ele vive. Mas a Bíblia diz no mesmo livro que nós lemos aqui, do livro de Marcos, no capítulo 23, no final dele, que eles tiveram a palavra dessas mulheres como desvário, como uma palavra que não tinha valor, que era engano, que era mentira. Eles não acreditaram nisso. 3 anos do ministério de Jesus e agora dizendo que conhecia as escrituras, que conhecia a palavra. E quando aconteceu as escrituras, eles estavam escondidos, com medo. A Bíblia diz que eles estavam com medo e escondidos. Jesus manda as irmãs dizer para Pedro: olha, Pedro, eu vou ter com vocês. Mas mesmo assim eles não acreditaram. E a Bíblia diz que esses 2 homens agora, após ouvir o relato das mulheres, eles decidem voltar ao seu caminho, voltar à sua cidade de Emaús, distante de Jerusalém, 12 quilômetros. Eu fico meditando que eu morava, quando eu aceitei Jesus como Salvador, e a distância que eu morava da igreja, uma igreja pequena, era mais ou menos essa distância. E eu saía da minha casa muito cedo, porque demorava muito tempo a pé para chegar até a congregação. E esses homens agora caminhando no caminho de retorno para a sua casa, conversando entre si,
e nós vamos entender que quando eles chamam Jesus para entrar na sua casa, já era tarde. Imagina 12 quilômetros, mais ou menos, eles levariam umas 4 horas para fazer todo esse percurso. Mas se eles saíram de manhã após a notícia de que Jesus não estava no sepulcro, eles andaram durante todo o dia. E a Bíblia diz que eles estavam tristes. Jesus faz essa pergunta para ele: por que vocês estão tristes? Então o caminho de Jerusalém a Emaús é um caminho distante, um caminho de volta, mas um caminho distante, um caminho de tristeza, um caminho de angústia, um caminho que já no coração desses homens já não havia mais esperança, porque olha, quando Jesus vai falar com eles, qual que é o relato que eles falam a respeito do Senhor? Você não sabe da história, do acontecimento, nós tivemos ele como um grande profeta. É o que ele vai dizer aqui no capítulo 24 e o versículo 18, dizendo assim, que ele era um grande profeta, 19, desculpa, o Nazareno que era um grande profeta em obras, palavras diante de Deus e todo o povo. Ele já não tinha mais Jesus como o Messias, não tinha mais Jesus como o Salvador. No coração desses homens agora, eles acreditavam, ele era profeta, porque ele havia perdido a esperança. E o que eu medito nisso, nessa noite, quando eu estava lendo esse texto, quantas pessoas que chegaram aqui nessa noite arrastados, que já estão sem esperança, que estão desanimados, quantos bancos estão vazios de pessoas que poderiam estar aqui nessa noite, mas não tiveram forças. Às vezes vêm aos cultos só os domingos, mas mesmo os domingos está sendo pesado, porque o desânimo tem tomado conta do seu coração. Pessoas que frequentam a igreja, que são religiosos, que às vezes até meditam na Bíblia, mas não tem experiência com Jesus. Ouviu falar, alguém pregou, alguém leu a palavra, mas não viveu isso no seu coração. Nós ouvimos há pouco, antecipado pelo nosso irmão, que nós precisamos voltar para a leitura da palavra, viver a palavra do Senhor, alimentarmos a palavra do Senhor. Não é só estar no culto, porque esses homens, eles eram religiosos, 3 anos no ministério de Cristo, mas perderam a esperança de que ele era o Messias. Tinha ele agora somente como um profeta. E a notícia que eles receberam é notícia de morte. Eu quero aprender com os irmãos pelo menos 4 lições nesse texto que eu acabo de ler nessa noite, que é muito importante para nossas vidas. E a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, que as pessoas estão presas nos problemas. Muitas das vezes eles fitam nos seus problemas e esquecem de Jesus. Muitas das vezes as pessoas recebem uma notícia mal da parte do médico. Já imaginou? Quando eu recebi a notícia de que eu poderia não andar mais, eu saindo da sala para ir para a cirurgia, e a enfermeira que me acompanhava, ela estava fazendo estágio lá, e eu disse para ela assim: não, filha, eu não estou preocupado se eu não vou andar, porque eu posso descer de lá sem vida, eu posso descer de lá morto. E ela começou a ficar com medo, e ela chamou uma companheira e falou assim: olha, esse rapaz está falando tanta coisa aqui que eu estou com medo do que ele estava dizendo. Eu disse assim: você tem medo porque você não sabe para onde você vai. Nós temos que ter certeza para onde nós vamos. E quando nós temos certeza para onde nós iremos, nós não temos medo da morte, porque a morte para nós não é o fim, a morte é o começo da vida eterna. Então palavras negativas não podem tirar de nós a certeza daquilo que nós temos crido. Palavra de desânimo que alguém vem trazer para você não pode tirar você do foco. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, diz assim: não olha nem para a direita nem para a esquerda, e não olha para trás, dizendo assim: você não vai olhar para o problema que vai vir do lado esquerdo, você não vai olhar para o seu problema que vai vir do lado direito, você não vai olhar para trás para o velho homem de onde você veio, mas olha para o foco, olha para o alvo. Jesus é o teu alvo nessa noite. Quem olha para Jesus, irmãos, passa pelo vale. A Bíblia diz assim, que no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu, para nós poder vencer também. Mas esses homens agora estavam focados num problema. Jesus chegou para falar com eles, e eu vejo o ministro dizendo assim: olha, e Jesus cegou os olhos deles. De jeito nenhum. Era a situação que eles estavam vivendo, que eles não conseguiam enxergar que Jesus estava com ele. Não é assim às vezes que as pessoas fazem oração? Olha, Jesus me abandonou, Jesus não está mais ouvindo a minha oração. Eu creio que você já fez essa oração dizendo: não, Senhor, o Senhor me deixou, o Senhor não me ouve mais. Porque parece que a nossa oração está oca, não tem sentido. Nós clamamos e parece que não temos resposta. Mas uma coisa eu digo nessa noite, que até no silêncio de Deus Ele está operando ao nosso favor.
Até o silêncio de Deus é milagre para nossas vidas, porque foi louvado aqui nessa noite. O Senhor não nos deixa, não nos desampara. Ele está conosco, Ele é nosso Deus, o nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, bem presente na hora da angústia. Quem crê nessa promessa de Deus? Focado no problema, focado na dificuldade. Eles deixaram tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus por causa da notícia: ele está morto. Segundo texto que eu aprendo aqui, eles estavam presos na última notícia. E a última notícia às vezes pode não ser agradável para nós, irmãos. Eu ouvi uma notícia aqui nessa noite, que é o nosso coração, uma notícia triste. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos na sua palavra, eu digo nessa noite que a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. Aquilo que Ele vai dizer. Olha, eu vou dizer para os irmãos aqui sobre essa última notícia. Nós vemos lá que ele está afirmado em Lucas capítulo 24, o versículo 20. Olha o que ele vai dizer aqui, E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Então a última palavra que eles estavam pregando aqui, falando para Jesus: você só está passando pela cidade, não conhece a história? Nós acreditávamos nele, mas agora nós vemos que foi só um grande profeta. Passou, como os outros demais que já passaram. Mas a última notícia que nós temos dele é que ele foi crucificado para a morte. Os principais, a autoridade, os homens fortes venceram, entregaram ele para a morte. Ei, irmão, nós servimos um Deus que é vivo, e nada vai tirar a autoridade de Cristo. Ele está aqui nessa noite. Nada tira a palavra do Senhor. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o teu coração. Ei, olha o que o Senhor está dizendo a nosso coração nessa noite, aleluia. Que a última notícia, aleluia, não vem para te derrubar não, mas a última notícia dessa noite é a tua palavra. Que o Senhor está presente em nossas vidas, Ele está aqui nessa noite, e Ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele tem poder para resolver todos os seus problemas. Quem crê nisso, levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 21, no verso 14. Quando Agar, dispensada, pega o seu filho Ismael e vai para o deserto. E a Bíblia diz que Abraão pega ela e dá um bocado de pão e água e manda ela ir para o deserto. E quando chega no deserto de Betseba, não tem mais comida, não tem mais água. E a Bíblia diz que ela coloca o seu filho debaixo de uma árvore e sai distante do filho para não ver morrer. Para aquela mulher a notícia era: eu vou ver meu filho morrer. E a Bíblia diz que aparece um anjo e chama pelo nome Agar. E diz: o que te faz aqui, Agar? E ela conta a história. O anjo diz assim: olha, fica tranquila, porque Deus ouviu a lamentação da criança, o choro da criança. E o anjo diz assim: levanta, pega pela mão da criança, põe de pé, porque Deus fará dele uma grande nação. Vai lá, pega água e dá para a criança. Mas a mulher estava olhando para a criança, esperando a morte, porque não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. E o poço estava ali. O anjo fala para ela assim: olha, vai lá e pega água e dá para beber. A criança, às vezes estamos focados tanto na notícia, tanto no problema, irmão, que não enxergamos que a solução está bem próximo de nós. Aquela mulher não conseguiu enxergar que ali próximo dela tinha um poço, que ela podia saciar a sede do seu filho. Às vezes você entrou aqui nessa noite, a situação que você está vivendo, o problema que chegou até você é tão grande que você não consegue enxergar que Jesus está do seu lado para te dar vitória. Você não consegue enxergar mais que o Senhor diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. É todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias até a consumação do século Ele está contigo. Eu não sei o que você está passando, se a tua situação é financeira, se é de enfermidade, mas creia que o Senhor está aqui nessa noite para dar solução para o seu problema. A última notícia não pode te abalar. A última notícia não pode tirar de você a esperança de acreditar que Jesus é a solução para esse problema. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Onde Deus dá ordem a Elias para ir até uma cidade chamada Serepta, que lá tinha uma viúva que queria sustentá-lo. Eu vejo aqui, irmãos, uma prova de fé muito grande, porque Elias deu ouvido a Deus e foi. Quando ele chega e encontra a casa de uma viúva desamparada, sem ter nada dentro de casa, e Elias acredita que ali seria a solução para o seu problema. Duas provas de fé: uma da mulher que vai receber um profeta de Deus, e uma de um profeta de Deus que vai entrar na casa de uma mulher que não tinha nada, mas sabia que o Deus que ele servia podia prover tudo naquela casa. Eu quero dizer nessa noite: o Deus que provê está presente em nossas vidas nessa noite. Aleluia! E quando ele chega lá e olha a situação da mulher, diz assim: me dá água. A mulher vai e traz água para Elias.
Agora prepara para mim comida. Ele diz assim: não tem comida. E o que eu tenho aqui na panela é um pouco de farinha e um pouquinho de azeite na botija, que eu vou preparar a comida para o meu filho comer, e para mim comer, depois vamos esperar a morte. Qualquer notícia, a morte. Elias olha para ele e diz assim: olha, faça o que você disse que vai fazer. Olha a prova de fé. Mas primeiro faça para mim comer, e depois, assim diz o Senhor, não faltará farinha na panela, e nem faltará azeite na botija. Oh, precisamos voltar ao primeiro amor e acreditar que Jesus não é só um ser que está aqui nessa noite para nós adorarmos como religioso, não. Jesus quer que nós adoramos em espírito e em verdade, sentimos a sua presença e tenhamos confiança, aleluia, de que a notícia pode ser uma notícia ruim ao teu respeito, mas a providência de Deus será grande para a tua vida. Quem crê nessa promessa de Deus? Aleluia, aleluia. A mulher fez e obedeceu a voz de Elias, preparou o pão, levou para Elias comer, e a Bíblia diz que ela viveu até vir chuva sobre a terra, e não faltou farinha na panela, e não faltou azeite na botija. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que está aqui presente. Esse é o Deus, aleluia, que lá no livro de João, capítulo 17, versículo 1, diz a Bíblia Sagrada que Jesus ouviu alguém trazer um relato dizendo assim: olha, Marta e Maria te chamam porque Lázaro, seu irmão, morreu. A notícia era o quê? Morte. Marta e Maria dizem: vem Jesus, porque Lázaro está enfermo, e a enfermidade é para a morte. E a Bíblia diz que Jesus, ciente de todas as coisas, ele esperou alguns dias para que isso acontecesse. Quando Jesus chama os discípulos para ir até lá, Lázaro já estava morto. Marta corre ao encontro de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas já está morto agora, não tem mais o que fazer. A última notícia era de morte, e de que não tinha mais o que fazer, porque já fazia 3 dias que ele estava no sepulcro. Para os olhos humanos, irmão, não tem mais o que fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim: Deus, olha, não aguento mais, estou desanimado, estou desanimada. Eu vou na igreja hoje, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Deus está falando nesse lugar. Ele vai te pôr de pé aqui nessa noite, Ele vai te levantar de novo, Ele vai trazer esperança para a tua vida. Não foi assim que nós ouvimos na passagem do ano? Todo mundo, aleluia, na oportunidade diz assim: não, esse ano vai ser diferente, esse ano Deus vai trabalhar. E talvez você ouviu isso aí lá no final de 2022 para 2023. Você passou todo 2023 esperando essa providência e não vinha para a tua vida. Você chegou no final para passar para 2024 e disse assim: perdi a esperança. Não, irmão, aquele que crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele tem que ser renovado todos os dias. Hoje não deu certo, mas eu creio, aleluia, que a palavra de Deus diz assim: o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você chorou essa noite inteira, e Deus vai entrar com providência no dia de amanhã. Creia nisso, Ele é teu Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo de ontem e hoje, e Ele vai ser na eternidade, aleluia. Não tem mais o que fazer, Senhor. Alguém corre e diz assim: Jesus, ele chama Maria. Marta chega e conta para Jesus: Senhor, meu irmão morreu, se o Senhor estivesse aqui não teria morrido. Maria chega, e sabe que eu aprendo nisso tudo? Que quando Maria chega, ela vai dizer as mesmas coisas para Jesus, mas de uma forma diferente. A Bíblia diz que Maria chega e prostra-se aos pés do Senhor, e chorando diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Prostas ao pé do Senhor dessa noite. Talvez você, aleluia, olha o que o inimigo faz com nossas vidas. Ele vai tirando a nossa fé, ele vai tirando a nossa esperança. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de ter intimidade com o Senhor, vamos nos afastando. E é isso que o inimigo quer fazer, aleluia, comigo e com você: tirar você do foco que é Jesus Cristo, tirar a tua esperança de ser vitorioso e vitoriosa. Jesus nos fez a promessa que Ele estaria, Ele está conosco. Não deixa o inimigo dizer para você na última notícia de que Jesus não está te ouvindo mais. Não, isso é mentira dele. Ele está te enganando. Jesus está contigo, Ele está ouvindo a tua oração, teu clamor, e Ele, o Senhor, tem poder, aleluia, para mudar a tua situação. Creia nisso nessa noite. Não sai daqui como entrou, mas sai daqui renovado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, aleluia. Marta diz prostrada: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz assim: mas Ele vai ressuscitar. Sim, Senhor, eu creio. Ela acreditava na palavra.
ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Jesus falou assim: mas eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus é a vida, irmão. Jesus é a ressurreição. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é o que controla toda a terra. A autoridade, aqueles homens estavam dizendo para Jesus: olha, a maior autoridade sentenciou, levou ele, crucificou, acabou, não acabou. A maior autoridade da terra pode falar alguma coisa a teu respeito, mas quem dá a ordem final é o nosso Senhor, aquele que nos chamou e nos escolheu para esta obra, aleluia. É dele que vem a palavra final. Jesus assim: abre, tira a pedra. E ressuscitou Lázaro depois de 3 dias que havia morrido. Então o foco daqueles homens era na última notícia. Os poderosos da terra o levaram e o crucificaram. Sabe que eu fico meditando e que me alegra? Que Jesus mandou Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Joana, levar notícia para os discípulos. E ele deixou os discípulos lá e foi em busca de 2 que estavam voltando, 2 que estavam desanimados. Olha como Jesus conhece o coração. Talvez uma porção dessa de pessoas, Jesus escolheu para falar nessa noite, porque Jesus conhece a necessidade. Talvez no meio dessa multidão de irmãos e irmãs que aqui está, um só poderá ouvir o que Deus, entender o que Deus quer falar nessa noite, porque Jesus sabe como você saiu da sua casa, Jesus sabe como você tem passado os seus dias, Jesus sabe como você tem vivido os seus dias de angústia, dias de dores, mas o Senhor Jesus nessa noite quer te dar dias melhores. Você crê nisso? Jesus quer te dar dias melhores. E andando pelo caminho triste, Jesus chega até ele, mas o foco é de tristeza. E o crente, irmãos, às vezes você vê um cristão pregando, louvando, testemunhando, aí um dia você encontra ele está cabisbaixo, triste, angustiado. Mas a Bíblia nos orienta sobre isso, que nos dias que nós estamos fortes, nós devemos encher nosso celeiro espiritual, para que nos dias de angústia nós tenhamos reserva dentro de nós. O que é essa reserva? Preparação do que? Da palavra, preparação de oração, de consagração. O crente, irmãos, eu nunca vi um crente que é de oração, um crente que é de leitura da palavra de Deus, um crente que tem conhecimento de Jesus, irmãos, desesperado. Não, nunca vi. Eu me lembro de uma irmã, na minha conversão, eu era novo convertido, estava aprendendo, e eu conheci uma irmã lá em São Paulo, a irmã Ruth, e a filha dela mudou-se aqui para Vicentinópolis, era a cidadinha que nós morávamos. Logo em seguida a mãe veio para junto da filha. Essa irmã era forte, uma irmã de oração, uma irmã que chegava na casa dela, ela fazia o café, falando: o café é oração. E não era oração para o café, era meia hora de oração. Que prazer que nós tínhamos de estar na casa da irmã Ruth, era sempre cheia a casa dela. Um dia a irmã Ruth foi acometida de uma enfermidade. A notícia chegou na casa dela, e a irmã foi acometida de câncer. E essa irmã veio se definhando na cama, magra, deitada na cama, e uma irmã veio a visitar. Quando a irmã chega na porta, e a casa da irmã era cheia, a irmã entra na porta e diz assim: irmã Ruth, como a irmã está acabada. A irmã Ruth, com as poucas forças, levantou na cama e disse: não, minha irmã, eu não estou acabada, sem força para falar. O que você está vendo aqui é a matéria. Essa matéria vai se acabando, mas aqui dentro eu sou mesmo, irmã Ruth. Vamos orar. Oh, aleluia, Jesus. Esse Jesus está aqui nessa noite. Que você não olhe para esse problema, mas que você não olhe para as dificuldades, mas que você tenha certeza de que o Senhor está contigo. E Jesus, caminhando com aqueles 2 homens, Jesus, pelo amor que tinha para aqueles 2 homens, entrou no meio deles e conversar com eles. Primeiro deu a oportunidade de ele falar o que estava acontecendo. E Jesus nessa noite está nos dando a oportunidade: fala para ele o que está acontecendo na tua vida. Pastor, mas ele não é onisciente, onipotente, onipresente, ele não sabe todas. Sabe, irmão, mas ele quer que você tenha um diálogo. Olha, eu sou pai, e às vezes que meus filhos ficam dias sem vir na minha casa para falar comigo, eu fico tão triste. Eu às vezes quero ligar para o meu filho, perguntar como ele está, mas eu fico à esperança de que eles me procuram, meus filhos falar comigo. E às vezes quando eu ligo, pouco as palavras: oh pai, estou ocupado. Isso é tristeza para o pai. E eu fico meditando: o pai, nosso pai celestial, que quer ter o prazer de ouvir o filho falar com ele. Às vezes você levanta de manhã, já sai correndo para o serviço atrasado, e vai trabalha o dia inteiro, fala com todo mundo, mas não fala com Jesus.
e ele tem saudade de ouvir a sua voz. Aí você vai se esfriando espiritualmente. É isso que o adversário quer nos fazer, nos afastar de Cristo, nos tirar a esperança da vida eterna, dizer que nós estamos desamparados. Não, irmão, nós somos guardados pelo Pai. Qual é o Pai que desampara o filho? Qual é o Pai que não se preocupa com o filho? Mas o Pai quer ouvir a voz do filho. Quanto tempo faz que você não tem uma intimidade com o Senhor? Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto, que fecha a sua porta e vai ter um particular com Jesus? Porque às vezes nós queremos que o pastor da igreja ora, queremos que as irmãs do ciclo de oração ora, queremos que todo mundo ora por nós, mas nós mesmos não estamos orando. Aquela mulher corre até Eliseu e diz assim: olha, Senhor, o meu esposo era profeta também, ele era aluno da sua escola, e ele morreu e deixou uma grande dívida, e eu não sei o que fazer. Eliseu falou assim: vem cá que eu vou orar e vou resolver o seu problema. Não, Eliseu olha para ele e diz assim: o que eu tenho contigo? O que é que eu posso fazer? Eu falo para você: volta para a tua casa, fecha a porta do teu quarto com você e teus filhos, traga vasilha emprestada, muita vasilha, porque vai acontecer um milagre. Mas tem que fazer o quê? Entrar na sua casa e ter oração, intimidade com Deus. Hoje está acontecendo isso na sua casa, você está juntando a família, está orando. Às vezes nem oramos na mesa para comer, o pai senta na mesa, a mãe está lá do outro lado, os filhos no sofá, na televisão, e esquecemos da comunhão, da oração com Cristo. Aí vão se esfriando espiritualmente e dizem assim: olha, eu não vou mais na igreja porque o pastor, porque a irmã do ciclo de oração. Irmãos, Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O crente, quando ele está orando em espírito e em verdade, irmão, ele não fica cego espiritual não. Ele enxerga, aleluia, como Jó: e eu sei que o meu Redentor vive. A minha situação hoje não é agradável, aleluia. A notícia hoje, né, Anderson, foi uma notícia ruim. Aleluia, como eu alego um testemunho desse. A notícia dada é uma notícia ruim, mas o meu louvor é sincero, porque eu já recebi a minha vitória. Quem crê nisso, irmão? A notícia tem que vir do céu, tem que vir do céu. E a irmã Ruth partiu para o Senhor. Pouco antes dela partir, ela estava louvando, quase nem se ouvia a voz da irmã Ruth, mas está dizendo: eu estou indo embora para morar na eternidade com Cristo. Esse mundo não me pertence mais. E esses homens agora andando 12 quilômetros, 4 horas de caminhada, duraram o dia todo. Sabe o que eu aprendo aqui? Terceira lição: que o caminho que nós percorremos sem Jesus é longo demais. A noite que nós passamos sem Jesus é uma noite muito longa demais. A dor de sofrimento, quando nós estamos sem Jesus, é uma dor que pendura por muito tempo. Mas quando nós estamos com Jesus, irmãos, a noite é uma noite passageira, porque nós temos a esperança de que essa noite pode ser de choro, mas o amanhã vai ser de alegria. Pastor, se não aconteceu pela manhã, vai vir no meio do dia. Pastor, se não aconteceu no meio do dia, vai vir no final dele. Mas a esperança está para aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível aos que crê, e se crê, verás a glória de Deus. Quem crê, irmão? E Jesus vai conversando com eles. Jesus começa a falar as escrituras para ele. O que eu aprendo aqui? 3 anos com Jesus, não aprenderam nada. Vem cá, vou te dar uma escola dominical agora. E começou a falar desde o Velho Testamento, e veio falando para ele: foi necessário que isso acontecesse. E eles questionando com Jesus: mas não podia ser assim. E vai caminhando, chega em casa, já é tarde. Jesus faz menção de ir embora, Jesus faz menção de deixá-los, e eles convidam Jesus para entrar na sua casa. Talvez você entrou aqui dessa forma, desanimado, o caminho está longo, triste para você, mas chama Jesus para ir até a sua casa nessa noite. Convida ele para estar contigo, convida ele para andar com você. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez de eu chamar Jesus para viajar comigo. Eu estava saindo aqui numa emergência, eu trabalhava numa empresa que atendia, nós tínhamos horário para chegar para atender a emergência. Eu saí correndo daqui e falei: Jesus, vão comigo. Mas eu estava muito angustiado, e eu estava chorando muito uma situação que eu passei no passado. Eu parei no centro da cidade, eu sentado com Jesus no carro, conversando com ele, e eu estava contando meu problema. Eu falei: tu sabe que eu estou viajando, mas o inimigo já colocou na minha cabeça de entrar na frente do caminhão. Tu sabe minha situação, Jesus, estou desesperado, não sei o que fazer. Pastoreando, eu era pastor de um trabalho lá no Claudinei Cíntia, uma igreja que está lá hoje para a glória de Deus. E eu conversando com Jesus, parou um motoqueiro do lado, ele olhou dentro do carro, não viu ninguém do outro lado. Eu conversando, chorando, explicando para Jesus.
Ele olhava para um lado, olhava para trás, caçando quem eu estava falando, e não via ninguém. Mas eu estava ciente de que o Senhor estava ali. Para mim, era plena a confiança de que Ele estava me ouvindo ali. Chegou outro motoqueiro, o motoqueiro olhou para o outro e falou assim: ó, tá doido? E eu ali falando, e o outro motoqueiro que olhou, não viu ninguém também, começaram a dar risada. E eu saí, irmão, falando com Jesus, fui viajar falando com Jesus. Mas foi o dia, irmão, que de angústia que eu passei, muito grande. Mas foi o dia que Deus mais falou com a minha alma. Eu voltei para minha casa renovado pelo poder da presença de Jesus andar comigo. Leva Ele para a tua casa nessa noite. A nossa oração vai te ajudar. Mas você falar com Jesus, ter intimidade com Ele, vai ter solução. Pode ter certeza disso nessa noite. E quando Ele chega na sua casa, que convida Jesus para entrar, Jesus faz menção de ir embora, Ele chama Jesus para entrar. Jesus vai no partir do pão. E a Bíblia diz que no partir do pão eles conheceram. E eu, da curiosidade, quando eu estava fazendo meu curso teológico, primeiro curso teológico que eu fiz, eu comecei a estudar e queria saber se era uma forma diferente de servir o pão. E eu li um livro que o autor, ele estudou todo o texto bíblico, ele explicando, dizendo assim: olha, a roupa que eles usavam, a manga, era grande, comprida. Jesus andando com os braços estendidos, não dava para ver o furo da mão de Jesus. Mas quando Jesus pega o pão para partir, que levanta as suas mãos para cima, eles vê o furo na mão do Senhor Jesus. E eles conheceram que era o mestre. E no mesmo instante Jesus desapareceu. E a Bíblia diz que eles, contentes, agora voltaram para Jerusalém. Olha, os judeus, eles não caminhavam à noite. Já era tarde, já estava escurecendo. O caminho que eles fizeram durante todo o dia para voltar foi rápido, porque eles chegaram antes de escurecer lá em Jerusalém. Sabe que eu aprendo isso, irmãos? O caminho pode ser distante, caminho difícil, com pedras que você vai encontrar, com dificuldades que você vai encontrar, e Jesus que orientou sobre isso. Olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. Quando alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero te seguir, ele falou assim: olha, é isso que você quer? As raposas, ele tem seus covis, e quando chega a tarde, ela volta para a sua cova. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não fez promessa de riqueza, de prosperidade, não. Ele falou que nós teríamos lutas. Quem quiser vir comigo, pega a sua cruz e segue-me. Ele disse que nós teríamos aflições. O que você está passando é aflição para ter gozo da vida eterna na eternidade. O que você está passando, irmão, Jesus falou assim: que todos aqueles que se aproximam de Cristo, com certeza, quanto mais próximo do Senhor nós estiver, maior vai ser a nossa luta, mais guardados estamos, aleluia, debaixo das asas do Onipotente. Eles voltaram e chegaram antes de escurecer. E vai contar a história, dizendo assim: olha, nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus, porque Ele esteve conosco quando nós já não acreditávamos mais. Eu quero, com a permissão do meu pastor, eu quero que você se ponha de pé agora. Eu quero fazer essa oração, porque tem pessoas que entraram aqui nessa noite decepcionados. Tem pessoas que entraram aqui angustiados com as aflições dessa vida, com a tribulação dessa terra. Isso é natural, porque às vezes Paulo, ele diz assim: quando eu pensava que eu estava forte, eu estava fraco. Mas quando na minha fraqueza achava que não ia conseguir, aí que eu era forte, porque era o momento da dificuldade que nós nos aproximamos de Cristo em oração e fazemos a nossa oração sincera. Olha Elias, o homem que desafiou profetas, o homem que guerreou, mas quando veio a notícia de uma mulher: ó, você vai morrer. A Bíblia diz que aquele homem foi para o deserto e não levou ninguém com ele. O que ele queria era a morte. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero a morte. O anjo vai até Elias e fornece pão para comer. Quando Elias acorda, o pão já está pronto sobre as brasas, mas o coração de Elias estava tão angustiado que ele comeu e não aconteceu nada. Por quê? O que ele estava querendo era a morte. E você entrou aqui nessa noite dessa forma, e eu quero orar para o teu respeito, porque o Deus que vive e que está presente nessa noite, que conhece a tua necessidade e que nos revelou esta palavra, dizendo que o caminho sem Ele é longo, mas depois que você reconheceu que quem falava com você, porque o teu coração ardia, mas a cegueira espiritual era tão grande que você não conseguia ouvir a voz de Jesus, e a partir do momento que você conheceu que Ele é quem falava contigo, o caminho de volta foi rápido, nem canseira teve.
Se tem alguém em nosso meio nessa noite que não tem essa experiência com Cristo, que é religioso, que vai na igreja por religião. Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Eu frequentava por religião. Mas o dia que eu conheci Jesus, que eu tive experiência com Ele, eu deixei tudo. Deixei amigos, drogas na época, para servi-lo. E estou há mais de 30 anos servindo a Ele, com alegria muito grande no meu coração, porque todos os dias Ele está comigo. Ainda que tem dias que dá desespero sim na alma, mas a certeza de que Ele está comigo me faz forte todos os dias, e a certeza de vencer, não só nessa terra, mas vencer para estar na eternidade. Tem alguém em nosso meio que entrou aqui dessa forma, que gostaria de aceitar Jesus como seu orientador, quer aceitar Jesus como teu Salvador, quer levar Jesus para casa hoje de uma forma diferente? Tem alguém nessa noite que entrou aqui e falou: olha, eu quero sair daqui diferente, eu quero entregar minha vida para Jesus. Até hoje eu tentei cuidar dela, mas não dei conta. Agora eu quero que Jesus cuide para mim. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Não tem ninguém? Põe a mão sobre o seu coração, você que entrou aqui angustiado, você que entrou aqui triste por algum problema, você que entrou sem esperança, sem a certeza. Eu quero orar a teu favor, porque o Senhor que nós servimos está aqui para te dar vitória. Senhor Deus e eterno Pai, eu ministrei, ó Deus, nessa noite a tua palavra, na orientação do teu Espírito Santo, pois falaste comigo na tarde desse dia. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, do pastor dessa igreja. Tu sabes, ó Deus, as suas orações, oração muitas vezes de aflição na tua alma. Meu Deus, Pai, como é duro, Senhor, muitas das vezes, ó Pai, nós depositar nossa confiança em pessoas, como o Senhor fez. Jesus andava, mesmo sabendo, meu Deus, que tinha entre os 12 um que não seria contigo, que seria o traidor, mas o Senhor tratou bem. Como é duro, Senhor, nós andarmos com pessoas, ó Deus, que às vezes nos abraça, Pai, às vezes nos aperta, mas são Judas, ó Deus. Pai, o Senhor sabe, Deus, as aflições das nossas vidas. O Senhor sabe, Deus, que às vezes nós levantamos e a vontade é de permanecermos deitados, Pai, pois a aflição da terra tem nos trazido uma angústia muito grande ao nosso coração. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe nessa reunião, ó Deus, para dizer que ainda que nós entramos aqui cegos espiritualmente, sem enxergarmos, ó Deus, aleluia, a solução do problema, mas que nós possamos sair daqui ciente, Pai, de que o Senhor está sentado no seu trono, olhando para essa terra e contemplando as aflições, contemplando as lágrimas. Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai, oh bendito és o teu nome, como essa irmã entrou aqui nessa noite, Pai, angustiada de ver, ó Deus, aleluia, não a solução dentro da sua casa, mas parece que cada dia mais que ora, ela vê sendo destruído, Pai. Mas nessa noite a tua palavra veio ao nosso encontro, Pai, e eu quero profetizar que os seus anjos vai, Senhor, tirando toda a barreira, Pai, que o Senhor, meu Deus, aleluia, dá ordem ao nosso respeito, conforme diz a tua palavra, Pai, para dar solução para essa situação, ó Pai. É a angústia dessa mulher cair por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que foi citado o nome nessa noite, Pai, que estão enfermos, meu Deus, Pai, aleluia. O Senhor é o verdadeiro médico, médico dos médicos, ó Pai, e nós acreditamos no milagre, Pai, nós acreditamos na vitória. Por isso nós oramos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, pastor Souza, Deus abençoe por essa oportunidade.